Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para o primeiro Indicamos de 2023. Um filme que eu estava acompanhando, eu sabia que ia sair. Só pela atriz principal eu já ia assistir, porque eu adoro a Anya Taylor-Joy. E o filme que nós estamos falando deve chegar nos streamings aí próximos 60 dias. Até lá você pode dar uma garimpada aí para assistir. Vale a pena esperar, porque é um filme que merece ser assistido com a sua máxima qualidade. E o filme que eu estou falando é o Menu. O filme que eu indiquei para o Arthur, que ele também teve uma experiência interessante. Então vamos começar ouvindo dele, como foi visitar essa ilha isolada com um chefe meio maluco fazendo uns pratos diferenciados. E aí, Arthur, como foi o Menu? Gostei bastante do filme, é uma temática que me interessa, né? Pessoalmente, eu sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar e de comer também. E eu achei muito legal a visão que esse filme passou, me lembrou muito aqueles programas de culinária, onde o cara vai lá, dá uma bronca, faz um prato todo pomposo, todo bonito. E ele passa muito essa sensação em alguns momentos quando ele fala com seus subordinados. Eu acredito que a minha impressão do filme tenha sido um bocado diferente do Orso. Então, ele passa essa sensação de tipo aqueles programas de culinária. Muito legal, né? Essa sensação. Mas agora, eu acho que a minha impressão do filme vai ser um pouco diferente da do Orso, embora eu tenha gostado do filme tanto quanto ele. A minha opinião sobre o filme inicial é que ele é um pouco confuso, então você tem que prestar atenção, não é um filme assim, do tipo que você assiste meio que sem compromisso, sabe? Você tem que prestar atenção, tem muita coisa implícita ali dentro, onde quando ele fala alguma coisa, ele está mostrando outra. A informação que ele fala, com o que ele mostra, com o menu e com a informação dos caras, tudo conectado. Então, é um filme complexo, mas é um filme ele ainda continua sendo bem interessante por causa disso. Pessoalmente, eu gosto muito de filmes também com essa pegada, quando ele tem essa complexidade, sem ele também ficar complexo demais a ponto de ficar entediante. A cadência do filme, na minha opinião, é um pouco mais lenta que a cadência tradicional, onde a gente está esperando as coisas serem apresentadas, mas ele não deixa a desejar. Interpretei que essa cadência dele leva em consideração a forma como é que ele apresenta as informações para a gente poder ir descobrindo as coisas conforme o filme vai mostrando, e essa cadência um pouco mais lenta não prejudica nem um pouco na experiência do filme. Agora, falando sobre o filme em si, ele conta a história de um chefe bem excêntrico, bem maluco, que ele tem um restaurante numa ilha isolada, onde ele convida pessoas seletas, pessoas ricas, pessoas distintas, de certa forma, a serem levadas para essa ilha para poder experimentarem o grande jantar, uma grande refeição que ele tem a oferecer. Sempre são pessoas vindo em casal, necessariamente em casais, e aí essas pessoas vão lá e começam a comer, né, a comida, e eles vão apresentando os pratos de uma forma um pouco curiosa, em alguns pratos com interação direta da pessoa que vai ingerir aquele prato, né, ele participa da apresentação do prato, que é uma coisa bem interessante, diferente, onde acredito que talvez, muito provavelmente, nenhum de nós aqui esteja acostumado a uma experiência dessa gastronômica, desse jeito que acho que vai até além. Só que ele vai ele vai muito além do que isso. Ele começa a envolver não apenas as pessoas que vão consumir, mas as pessoas que preparam o prato, e de uma forma extremamente chocante. Ele, não vou entrar tanto em detalhes para poder não estragar a experiência, mas assim, ele vai muito além.
sabe? Ele não só apresenta, não só envolve a pessoa, mas ele envolve demais, mais do que a gente gostaria, mais do que aquela pessoa. Aí vem uma parte que para mim não ficou muito claro, talvez o Osso possa clarificar. Muitas vezes a mudança de lado de uma pessoa ou outra não ficou muito claro para mim. E outra coisa que também não ficou muito claro para mim foi algumas motivações do porquê de algumas coisas. Então, para mim, ficou muito no sentido da pessoa lá, do chefe, né? Ele é excêntrico, meio maluco, e, sei lá, deu a louca pro cara. Não consegui captar alguma coisa por trás. Você sentiu a mesma coisa? Como é que foi a tua experiência? Olha, eu consegui ler um pouco mais nas entrelinhas, claro, que a minha interpretação, claro, que eu posso estar dizendo uma coisa diferente da que você captou, de que as pessoas que vão conhecer esse filme captem, porque esse filme, como você disse, ele é um pouco interpretativo, então ele tem muita coisa acontecendo, como você disse, um olhar, um toque de câmera, tudo quer dizer uma coisa, tudo é uma peça que, se você souber encaixar, muda o sentido ou te dá um pouco mais de resposta. Como o Arthur disse, é um chefe que vive isolado com a sua equipe, ele mora nessa ilha, a equipe mora nessa ilha, o restaurante dele é totalmente sustentável, ou seja, tudo que ele serve lá, ele cria lá, ele produz lá. E como o Arthur colocou, ele convida 12 pessoas, porque é o máximo que comporta o salão dele, para essa experiência. Fica claro que essas pessoas pagaram uma quantia grande para poder participar desse evento. Não é um jantar comum, não é uma degustação comum, é um evento. Então eles chegam nessa ilha. Porém, a nossa cereja do bolo, a personagem da Anya Taylor-Joy, ela caiu meio que de paraquedas nesse rolê. Sim. Ela foi acompanhar um colega, porque a esposa desse colega que foi convidada, que deveria estar nesse jantar, e o cara, como só pode ir em casais, contratou os serviços da Anya. Eu não lembro o nome da personagem dela, mas whatever, vocês sabem quem Ela é. tem 2 nomes. Exatamente. Eu não sei, não vou atrás, depois Margot, se eu não me engano. aí. Então ele contratou os serviços dela de acompanhante para acompanhá-lo nesse jantar. Só essa peça fora do lugar já zoa todo o barraco e a programação desse chefe, que é um chefe excêntrico, que é um chefe extremamente rude, ele chega a ser rude, seja com as pessoas que trabalham com ele ou com os convidados. A cozinha dele é um sistema quase suíço de precisão, porém ele domina isso com pulso de ferro, não tem empatia nenhum. Lá é fazer o A mais B da melhor forma, do jeito que o chefe quer, na hora que o chefe quer. Então as pessoas se sujeitam a participar desse evento, dessa experiência. Um parênteses, normalmente esse tipo de degustação, normalmente quando você vai em um restaurante estrelado, num restaurante de grande calibre, você participa dessas degustações em porções menores, você participa realmente de uma experiência tanto de textura, quanto de sabores, quanto de interação dos sabores do primeiro prato com o segundo prato e tal. É uma realidade bem diferente da maioria do que a gente conhece por restaurante. Então é uma coisa que você que acompanha programas de culinária, que hoje tem a rodo, seja na TV aberta ou na TV fechada, você já está mais dentro desse universo, dentro desse mundo, começando a entender o porquê, às vezes vem um prato que tem 2 ervilhas, um risquinho de mostarda e uma pimenta do reino. Você olha e fala, isso não vai matar minha fome, isso. Não vai matar tua fome. Mas isso faz parte de uma experiência que, se feita do começo ao fim, no final você vai estar satisfeito. Então, tendo isso em mente, o chefe, ao recebê-los, a sous-chefe, né, a maître, é uma oriental igualmente ranzinza e metódica, recebe eles desse barco, tal, coloca eles para sentar, e aí ela já descobre que a moça, que não é a esposa dele. Eu não sou a senhora fulana de tal, meu nome é esse.
ela já passa para o chefe, já cria-se todo um clima, porque não era para ela estar ali, porque ela não foi efetivamente convidada, mas eles entendem que o cara precisava levar ela, precisava de uma companhia, o cara sim foi convidado, e aí o chefe começa a apresentar esses pratos. Ele oferece um pão que não tem pão, ele oferece algumas coisas que você acaba não entendendo bem. As pessoas que estão no restaurante começam a questionar que tipo de experiência nós estamos vivendo, o que está acontecendo e tal. E essa coisa vai escalonando. Até que uma hora o chefe, que sabe que a Enya não faz parte daquele grupo, pergunta para ela: você está aqui e agora eu quero que você escolha um lado. Você vai ficar conosco ou você vai ficar com as pessoas que estão aqui para ser servidas? Você tem um tempo X para decidir. E aí ele propõe algumas dinâmicas com essa galera meio esquisita. Ele começa a humilhar um dos chefes dele. Esse chefe acaba se tornando parte de uma experiência. Não vou entrar em detalhes para não prejudicar a experiência de vocês. Ele fala para ele pegar um tambor que deveria estar no restaurante e tal. A sous-chefe dele diz: não, deixa que eu vou pegar. Ela fala: não, deixa que eu vou e tal, não sei o quê. A Japinha está com medo de ser substituída. E aí a Anya vai na cabana do chefe, que é o lugar que ela não pode ir, que ninguém vai. Ela descobre dados importantes desse chefe, e isso basicamente salva a vida dela. Ela descobre o porquê que ele se tornou cozinheiro, qual era o tesão da vida dele. Ela descobre e começa a entender que ele criou essa experiência, esse menu, para poder se redimir, para poder se libertar do investidor que patrocinava ele, que meio que escravizava ele, onde ele tinha limitações criativas, onde ele tinha muita coisa que ele foi obrigado a se castrar em dinheiro para poder atender esse investidor. Era o cara que bancava o restaurante dele, é o cara que levou ele, bancou as ideias dele, levou ele até o status que ele estava. E aí, durante todo esse filme, você vai vendo ele desconstruindo tudo isso, você vai vendo ele expor as pessoas que estão ali, porque cada um que está ali tem um motivo para estar ali. A maioria deles são frequentadores do restaurante ou são formadores de opinião. Já vou dizer que tem muito gore, tem muita cena inesperada. Esse filme ele ganha pelo inesperado. Você nunca vai imaginar o que vai acontecer, o que acaba acontecendo. E acaba acontecendo rápido, de forma gráfica. Acaba acontecendo para chocar realmente, para proporcionar para a gente estar assistindo uma experiência parecida com as pessoas que estão vivenciando aquilo. Não vou entrar muito mais em detalhe, porque aí eu vou acabar dando spoiler e vou acabar entregando um pouco mais da minha experiência. Vou deixar para discutir com vocês aqui nos comentários. Mas eu acho que vale conhecer, vale assistir. Prestem atenção em tudo. Não se preocupem se em alguns momentos vocês se sentirem meio idiotas. É normal. As coisas vão se entregando, se revelando aos poucos. No final, eu entendi a mensagem. Realmente, a personagem que sobreviveu porque conseguiu resgatar uma coisa que tinha morrido dentro do chefe. Então, é uma coisa bacana, é uma coisa da simplicidade, é uma coisa de voltar às origens, é uma coisa de lembrar por que se tornou cozinheiro, por que começou essa empreitada toda, que acabou aonde acabou. Mais alguma coisa, Arthur, que você queira complementar? Eu acho que você completou brilhantemente, não tem nada para dizer mais, não. Respondi as suas questões, eu acho que... Respondeu, até deu um estalo aqui na cabeça quando você falou algumas coisas e fez sentido algumas coisas. Muito bem, então, bora apreciar o menu. É nosso, valeu!